20 milhões de dólares em menos de 10 minutos. Não foi um fundo de hedge com 100 analistas em Manhattan. Não foi um algoritmo de inteligência artificial rodando em servidor de alta frequência. Foi um cara magro, de cabelo desgrenhado, vestindo um moletom cinza surrado e tênis velho, sentado sozinho num quarto escuro em Tóquio, com um pote de miojo instantâneo do lado do teclado. Enquanto o segundo maior banco do Japão perdia 400 milhões de dólares por causa de um erro de digitação, esse cara clicou, comprou, e em 10 minutos tinha mais dinheiro do que a maioria das pessoas vai ver na vida inteira. É isso mesmo que tu ouviu. 10 minutos, miojo, pijama, 20 milhões de dólares. Esse cara se chama Takashi Kotegawa, mas o mundo financeiro conhece ele por um apelido que ele mesmo inventou num fórum de internet, BNF. Ele é o day trader mais famoso da história do Japão. O cara que transformou 13.600 dólares em mais de 150 milhões em 8 anos, operando sozinho, do quarto, sem nenhum diploma em finanças, sem nenhuma conexão em Wall Street, sem nenhum centavo de dinheiro de família. E a compra mais cara que ele fez durante esse período foram 2 Nintendo Wiis. Então faz o seguinte, pega o teu café, senta direito, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como um estudante de direito japonês, sem dinheiro e sem conexões, virou lenda do mercado financeiro, operando do quarto de casa. Eu vou te revelar o erro de digitação de um banco que custou 400 milhões de dólares para a instituição e rendeu 20 milhões para o Takashi em menos de 10 minutos. Tu vai entender a estratégia do elástico, que é o método que ele usava para comprar o pânico dos outros e lucrar com a reversão. Eu vou te contar por que ele escolheu o apelido BNF em homenagem a um trader americano que perdeu tudo. Tu vai descobrir por que ele comprou um prédio comercial inteiro no centro de Tóquio por 77 milhões de dólares em cash e depois simplesmente sumiu do mapa. E na parte prática, eu vou te mostrar como aplicar o método da média móvel de 25 dias, que é a base de tudo que o Takashi fez, com calibragens reais por setor, ponto de entrada, stop e alvo. Bora lá! Para entender a história do Takashi Kotegawa, tu precisa primeiro entender o Japão que criou ele. E aqui tu precisa prestar atenção, porque esse contexto muda tudo. Em 1989, o Japão era a segunda maior economia do planeta. O índice Nikkei 225 bateu 38 mil pontos. Os imóveis de Tóquio valiam mais do que o estado inteiro da Califórnia. Todo japonês tinha um plano de vida claro. Entrar numa boa universidade, conseguir emprego numa grande corporação, trabalhar 14 horas por dia como salaryman, aposentar aos 65. Era o contrato social japonês. Segurança em troca de obediência total ao sistema. E aí, a bolha estourou. O Nikkei despencou. De 38 mil pontos, caiu para abaixo de 8 mil ao longo da década seguinte. Trilhões de dólares em valor evaporaram. As corporações que prometiam emprego vitalício começaram a demitir em massa. O Japão entrou naquilo que os economistas chamam de décadas perdidas, um período deflacionário brutal que durou mais de 20 anos. Uma geração inteira de japoneses viu seus pais sacrificarem a vida por empresas que simplesmente descartaram eles quando a crise chegou. Os jovens ficaram desiludidos. O plano de vida do salaryman deixou de ser caminho de segurança e virou armadilha. Agora, o que salvou essa história de virar só tragédia foi uma mudança silenciosa que aconteceu em outubro de 1999. O governo japonês, desesperado para revitalizar o mercado financeiro, liberalizou as comissões de corretagem. Antes disso, operar na Bolsa de Tóquio era coisa de rico. Tu tinha que ligar para um corretor, pagar taxa alta, esperar execução. Era lento, caro e exclusivo.
Do dia para a noite, corretoras online como Matsui Securities e Rakuten Securities apareceram oferecendo comissões baixas e acesso direto pelo computador. Abriu-se o portão da Bolsa de Tóquio para o cidadão comum. E milhares de jovens japoneses se trancaram nos quartos, ligaram o computador e entraram no mercado. Eles foram a primeira geração a tratar a Bolsa de Valores não como mecanismo de alocação de capital, mas como um jogo online multiplayer jogado com dinheiro de verdade. Takashi Kotegawa foi um deles. Nascido em 5 de março de 1978, em Ichikawa, na província de Chiba, o Takashi era o oposto de tudo que tu imagina quando pensa num trader lendário. Não era gênio de matemática de escola de elite. Não era herdeiro de nenhuma fortuna. Era um estudante mediano de direito na Nihon University, uma universidade que os próprios japoneses consideram mediana. Num universo paralelo, o Takashi se forma, passa no exame da ordem, vira advogado assalariado, pega o trem lotado da linha Tozai todo dia às 7 da manhã, trabalha 14 horas e se aposenta aos 65, sem nunca ter feito nada que chamasse a atenção de ninguém. Mas nesse universo aqui, ele viu um documentário. A emissora japonesa NHK passou um especial sobre o mundo das ações, investimentos e finanças. E no meio desse documentário, um trader chamou a atenção do Takashi mais do que todos os outros. O nome do cara era Victor Niederhofer, um gestor de hedge fund americano, ex-campeão de squash, que tinha sido sócio do George Soros. O Niederhofer acreditava que o mercado seguia regras matemáticas rígidas, que quando um ativo caía demais em relação à sua média, ele era obrigado a voltar. Reversão à média. O cara ficou multimilionário com essa lógica. Até que em 1997, o Niederhofer apostou pesado que o mercado tailandês tinha caído demais e precisava voltar. Não voltou. Ele perdeu 130 milhões de dólares num único dia. Teve que leiloar a própria coleção de arte para pagar as contas. Tu para e pensa. Por que um estudante japonês escolheria como ídolo um trader que perdeu tudo? E essa é a parte que separa o Takashi de 99% dos traders do mundo. Ele viu a diferença entre o método e a execução. Ele adotou a filosofia central do Niederhofer, que é comprar o pânico porque a matemática diz que o preço tem que voltar, mas tratou a falência de 1997 como a aula suprema de gestão de risco. A lição que ele tirou foi uma só. Nunca opera com dinheiro emprestado. Nunca usa alavancagem além do que tu pode perder. Anota isso, cara, porque essa regra é o que manteve o Takashi vivo quando todo mundo ao redor dele quebrou. Aí vem o detalhe que faz toda a diferença. Ele precisava de um nome para usar nos fóruns de internet, onde os traders japoneses se reuniam, que era o Doishan, o maior fórum anônimo do Japão. Ele quis homenagear o Niederhofer e escolheu as iniciais VNF. Só que na fonética japonesa, o som do V e do B são praticamente iguais. O que era para ser VNF virou BNF. E ficou. O apelido nasceu de um erro. Assim como o trade mais famoso da carreira dele também nasceu de um erro. Mas a gente chega lá. Em 2000, com 21 anos, o Takashi juntou tudo que tinha de trabalhos de meio período. 1.600.000 ienes. Na cotação da época, isso dava aproximadamente 13.600 dólares. E abriu uma conta numa corretora online. Era o início do bear market pós-bolha da internet. O Nikkei estava derretendo. Os investidores institucionais estavam fugindo. Todo mundo vendia. E o Takashi começou a comprar. Aqui tu precisa entender o que ele fez de diferente. Porque a maioria dos traders que entra no bear market simplesmente compra, achando que já caiu demais, tem que voltar. Eles compram por esperança. E geralmente cai mais. O Takashi não comprava por esperança. Ele comprava por matemática. Ele desenvolveu o que ficou conhecido na comunidade japonesa como o método do Kairi-Hitsu, que traduzindo é a taxa de divergência em relação à média móvel de 25 dias.
Imagina um elástico. A média móvel de 25 dias é o ponto de equilíbrio e o preço da ação é o elástico esticado para baixo. Quanto mais o preço se afasta da média para baixo, mais o elástico está esticado e em algum momento ele tem que voltar. A questão é saber qual o ponto exato em que o elástico estica o suficiente para garantir o snap de volta. E o Takashi, de tanto observar obsessivamente os gráficos, descobriu que esse ponto muda de acordo com o setor. A ação de farmacêutica não estica igual a ação de tecnologia. A ação de banco não estica igual penny stock. Ele mapeou os pontos de snap para cada tipo de setor. Eu vou te mostrar os números exatos na parte prática. E funcionou. No primeiro ano de operação, aqueles 1.600.000 ienes viraram 61 milhões de ienes. Isso é aproximadamente $500 mil, um retorno de 3.712% em 12 meses. Quando a hora de se formar na faculdade chegou, o Takashi fez a conta. Cada hora que ele passava numa aula de direito custava mais do que o salário anual de um advogado júnior. A poucos créditos de se formar, ele largou a faculdade. Essa decisão teria sido suicídio na cultura japonesa de 10 anos antes. Mas o Takashi já estava operando num outro nível. De 2001 a 2004, enquanto o Nikkei continuava sangrando, o Takashi aperfeiçoou o método. Ele comprava ações que tinham caído 20%, 30%, às vezes 35% abaixo da média móvel de 25 dias. Esperava o retorno à média e vendia. Mantinha posições por 2 a 6 dias. Não era day trading puro, era mais swing trading. E ele fazia isso com uma disciplina quase robótica. Sentava no quarto às 8 da manhã, abria os gráficos, monitorava dezenas de ações ao mesmo tempo e esperava. Esperava o elástico esticar. Quando esticava no ponto certo, ele comprava com posição forte. Quando voltava para a média, ele vendia. Sem emoção, sem ganância, sem medo. Ele mesmo disse uma vez num fórum: "Se eu ficar feliz demais ou triste demais, eu paro de operar. Isso significa que eu perdi o controle." Repara nessa frase, cara. Feliz demais. Ele parava de operar quando ganhava muito também, porque a euforia tira o foco tanto quanto o medo. Até que chegou dezembro de 2005. E aqui a história vira lenda. Dia 8 de dezembro de 2005, uma quinta-feira. A empresa J-Con Holdings, uma firma de recrutamento de Osaka, estava fazendo seu IPO na Bolsa de Tóquio. A empresa tinha emitido apenas 14 mil ações no total, com um preço de abertura de 610 mil ienes por ação. Era uma empresa pequena, mas o Takashi já vinha acompanhando o IPO como parte da rotina dele. Então, um funcionário da Mizuho Securities, que era a corretora do segundo maior banco do Japão, cometeu um erro de digitação que entrou para a história. A ordem era simples: vender uma ação de J-Con por 610 mil ienes. Uma ação. 610 mil ienes. O que o funcionário digitou foi o contrário. Vender 610 mil ações por 1 iene cada. 610 mil ações a 1 iene. Só que 610 mil ações eram 41 vezes mais do que todas as ações da J-Con que existiam no mundo. A ordem era fisicamente impossível de cumprir. Mas a Bolsa de Tóquio processou a ordem mesmo assim. Não tinha trava de segurança. O que aconteceu em seguida foi caos total. O preço da J-Con despencou até o limite diário de flutuação, caindo 100 mil ienes para 572 mil ienes por ação em meia hora. Os traders que estavam acompanhando o pregão ficaram paralisados. Ninguém entendia o que estava acontecendo. A maioria congelou. Mas o Takashi, do quarto escuro dele, olhou para a tela e calculou. Segundo a entrevista dele para o Globe and Mail, publicada 10 dias depois, ele disse: "No dia, eu fiquei com medo ao ver a venda massiva. Eu não sabia o que estava acontecendo." Ele ficou com medo, mas ele não congelou. Ele calculou. Em questão de minutos, ele identificou que aquilo era um erro. A empresa era sólida,
O IPO era legítimo, não tinha nenhum fundamento para aquela queda. Era pânico puro causado por uma falha técnica. E ele comprou. Comprou pesado. Gastou 3 bilhões e 440 milhões de ienes para comprar 7.100 ações da JCOM. Vendeu 1.100 no mesmo dia com lucro. As 6.000 restantes foram liquidadas pela Japan Securities Clearing Corporation a 912 mil ienes por ação, porque a bolsa teve que intervir para cancelar a ordem absurda da Mizuho. Resultado: mais de 2 bilhões de ienes de lucro. Aproximadamente 20 milhões de dólares, em menos de 10 minutos. A Mizuho, por outro lado, perdeu 40 bilhões e 500 milhões de ienes, o equivalente a 406 milhões de dólares, naquele único erro. O primeiro-ministro do Japão na época, Junichiro Koizumi, teve que fazer pronunciamento oficial. O chefe de gabinete, Shinzo Abe, que depois virou o primeiro-ministro, declarou que medidas de segurança precisavam ser criadas para impedir que isso acontecesse de novo. Um erro de digitação de um funcionário de banco causou uma crise nacional. E o cara que mais lucrou com isso estava de pijama comendo miojo. O Takashi ganhou o apelido de J-Con Man na mídia japonesa e virou uma celebridade relutante da noite pro dia. Olha, eu sei que tu deve estar pensando agora. Pô, esse cara ganhou 20 milhões de dólares num único trade e eu aqui ainda nem sei direito como começar. Cara, eu tava nesse mesmo lugar um tempo atrás, assistindo vídeo de trader lendário e achando que era coisa de outro planeta. Não é, mas tem que dar o primeiro passo. Sabe o que mais me marca nessa história? Que o Takashi começou do absoluto zero. Sem dinheiro, sem método, sem ninguém para ensinar. Hoje tu tem uma vantagem que ele não tinha, que é informação. Inclusive, se tu quer fazer o teu primeiro dólar no mercado e tá começando agora, dá uma olhada no primeiro link fixado nos comentários. É por onde eu costumo indicar o pessoal começar. Bora continuar, que essa história ainda tem reviravolta. Depois do trade de J-Con, o Takashi virou o trader mais famoso do Japão. Apareceu em programas de TV, incluindo um especial da TV Tóquio. E aí vem o contraste que faz essa história ser tão absurda. Quando as câmeras entraram no apartamento dele, o que mostraram foi um cara magro, cabelo bagunçado, moletom cinza, jeans e tênis. Nada de relógio de luxo, nada de carro importado, nada de escritório chique. Ele vivia num apartamento que comprou por 400 milhões de ienes em cash, que era o último andar de um prédio, mas a decoração era de estudante. Quando perguntaram qual tinha sido a compra mais cara que ele fez recentemente, ele respondeu: 2 Nintendo Wiis. E ele continuava comendo miojo instantâneo todo dia. Não por economia, porque era rápido, não dava sono, e ele podia voltar para o gráfico em 10 minutos depois do almoço, sem perder a sessão das 12h30 da Bolsa de Tóquio. Mas o Takashi não parou no J-Con. Em janeiro de 2006, o mercado japonês levou outro choque. A empresa de tecnologia Lividor, que era uma das queridinhas da bolsa japonesa, foi investigada por fraude, manipulação de mercado e falsificação de balanço. Os executivos da Lividor foram presos. O mercado inteiro entrou em pânico. Ações de empresas que não tinham nada a ver com a Lividor despencaram junto. Foi o chamado Lividor Shock. O Nikkei caiu quase 2% num único dia e o setor de tecnologia desabou. E o que o Takashi fez? A mesma coisa de sempre. Enquanto todo mundo vendia em pânico, ele sentou no quarto, olhou os gráficos, identificou empresas sólidas que estavam sendo arrastadas para baixo sem nenhum motivo fundamentalista e comprou. Comprou, no fundo. Comprou pesado. Quando o mercado se estabilizou e os preços voltaram, o patrimônio dele saltou. Segundo reportagens da comunidade trader japonesa, depois do Lividor Shock, o capital dele chegou a aproximadamente 108 milhões de dólares. Tudo isso partindo de 13.600 dólares, 5 anos antes. Tem uma frase atribuída ao Takashi que circula no meio trader e que, segundo os posts antigos dele no Doishan, resume toda a filosofia que ele seguia. Quando as pessoas têm medo de comprar,
eu compro. Quando se sentem seguras, eu vendo. Parece simples, mas executar isso com dinheiro de verdade, com milhões em jogo, enquanto o mercado está desabando e todo mundo ao redor está gritando que o mundo vai acabar, é outra coisa completamente diferente. E o Takashi fazia isso sentado de pijama, sozinho, comendo miojo. Mas aqui é onde a história toma um rumo que pouca gente conta, porque nem tudo foram flores para o BNF. Em agosto de 2007, o mercado japonês teve uma queda forte e o Takashi tomou a decisão de ficar de fora, entrar em modo de espera. A queda se reverteu. E ele ficou olhando de fora enquanto oportunidades que ele normalmente teria capturado passavam na tela dele. Em entrevista para o Globe and Mail, ele admitiu: aquela decisão foi o pior erro do ano. Ele calculou que perdeu 500 milhões de ienes em oportunidade por ter ficado parado. Não foi uma perda real, foi uma perda de oportunidade. Mas para a mentalidade de um cara que vive e respira trading, doeu tanto quanto. E aí veio 2008, a crise financeira global. O Lehman Brothers quebrou. Os mercados mundiais derreteram. E algo mudou no Takashi. Segundo fontes da comunidade trader japonesa, ele praticamente parou de operar nos meses mais críticos da crise. Escolheu segurança em vez de ação. E aqui mora uma lição que vale mais do que qualquer indicador técnico. O cara que ficou famoso por comprar pânico decidiu que aquele pânico era grande demais até para ele. Saber quando não operar é tão importante quanto saber quando entrar. Anota isso. Mas talvez o sinal mais revelador de que algo tinha mudado foi uma declaração que ele fez nessa mesma época. Em entrevista para o Globe and Mail, ele disse: recentemente eu me sinto cansado de lidar com quantias substanciais de dinheiro no trading de curto prazo. Eu sinto dor e pressão. Presta atenção nessa frase. O cara mais frio do mercado japonês, o robô de pijama que comprava pânico sem piscar, estava sentindo dor e pressão. É que operar com milhões é fundamentalmente diferente de operar com milhares. A cada trade, a magnitude do que tu pode perder cresce junto com a magnitude do que tu pode ganhar. E essa pressão psicológica corroeu até o BNF. Em outubro de 2008, com o patrimônio estimado em 21 bilhões e 800 milhões de ienes, que são aproximadamente 185 milhões de dólares, o Takashi fez algo que ninguém esperava. Ele comprou um prédio comercial inteiro no centro de Akihabara, o famoso bairro da cultura otaku em Tóquio, por 9 bilhões de ienes, 77 milhões de dólares, em cash. O motivo? Ele tinha dinheiro demais e queria diversificar porque, segundo ele, o crescimento no trading de ações tinha desacelerado. Pega essa. O cara comprou um prédio comercial num dos bairros mais caros do Japão, não como investimento imobiliário calculado, mas porque literalmente não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro. É tipo tu ter tantas fichas acumuladas no videogame que precisa gastar em qualquer coisa antes que o jogo trave. Depois disso, o Takashi gradualmente desapareceu da mídia. Por volta de 2009, ele parou de dar entrevistas. Parou de aparecer em programas de TV. O perfil no Do-chan ficou silencioso. O maior day trader da história do Japão simplesmente sumiu. Existem especulações de que ele migrou para o mercado imobiliário, que acumulou propriedades adicionais em Tóquio, que o patrimônio real dele hoje pode ultrapassar $1 bilhão quando tu soma ações e imóveis. Mas ninguém sabe ao certo, porque ele é um fantasma. Sem redes sociais, sem entrevistas, sem curso online, sem livro. Ele não quer a tua atenção. Ele quer operar. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. Tá bom, agora vem a parte que eu sei que tu tá esperando desde o começo. Tu entendeu a lógica da estratégia do Takashi. Agora, como é que eu utilizo isso na prática? O método central do BNF é baseado em um único conceito: a divergência do preço em relação à média móvel de 25 dias. Em japonês, isso se chama Kairi Hitsu. O conceito é simples.
Tu calcula a média dos preços de fechamento dos últimos 25 pregões. Essa é a tua linha de referência. Aí tu mede a distância percentual entre o preço atual e essa média. Quando o preço cai muito abaixo da média, ele está esticado demais, como um elástico. E o elástico tende a voltar. Agora, olha só que coisa magnífica. O Takashi não usava uma porcentagem fixa para todos os ativos. Ele calibrou por setor. E essas calibragens, que foram compiladas a partir dos posts originais dele no fórum Doishan, são o que separa o método dele de um simples comprar na baixa. Segundo esses posts, diz a lenda do fórum que as regras eram mais ou menos assim. Para ações de setor farmacêutico, ele esperava uma queda de 5 a 10% abaixo da média de 25 dias. Para blue chips e bancos, 10 a 15%. Para ações do mercado geral, 20 a 30%. E para penny stocks e small caps, ele esperava quedas de 35 a 65% abaixo da média antes de entrar. A lógica é que setores diferentes têm volatilidades diferentes. Uma ação de farmacêutica não oscila igual uma penny stock. Então, o ponto de snap do elástico é diferente para cada tipo de ativo. Tá vendo essa linha aqui? A média móvel de 25 dias. Configura ela no teu gráfico. É o primeiro passo. Depois, tu precisa de 2 indicadores de confirmação que o Takashi também usava. O primeiro é o RSI, o Relative Strength Index. Configura ele no período padrão de 14. O que tu quer ver é o RSI abaixo de 30 ou 40, que indica que o ativo está em território oversold, sobrevendido. O segundo indicador é a Bollinger Bands. Quando o preço está tocando ou ultrapassando a banda inferior, é mais uma confirmação de que a pressão vendedora está exagerada. Deixa eu pausar rápido aqui. Eu já estou falando de calibragem de indicador e tem gente que está assistindo que nunca nem clicou em gráfico ainda. Tudo bem. Sério. Mas para não ficar perdido, vai lá no primeiro link fixado dos comentários. É o caminho que eu indico para quem quer dar o primeiro passo, fazer o primeiro dólar, começar do zero. Voltando para o gráfico, pega esse exemplo aqui. Imagina uma ação do setor bancário que normalmente negocia por volta de R$100. A média móvel de 25 dias está em R$98. Aí vem uma notícia negativa no setor, um pânico momentâneo, e o preço cai para R$84. Isso é uma queda de aproximadamente 14% abaixo da média de 25 dias. Para setor bancário, isso está dentro da faixa de 10 a 15% que o Takashi considerava o ponto de snap. Tu olha o RSI, está em 28, território oversold. Tu olha a Bollinger Bands, o preço furou a banda inferior. E tu olha o candle. Formou um hammer, aquele candle com pavio longo embaixo e corpo pequeno em cima, que indica que os compradores estão começando a absorver a pressão vendedora. Essa é a tua entrada. Stop loss. Tu coloca o stop logo abaixo do pavio do hammer, ou se preferir uma regra fixa, 2 a 3% abaixo do ponto de entrada. Se o preço continuar caindo além desse nível, o elástico não vai voltar tão cedo e tu precisa sair. O próprio Takashi dizia que cortar o prejuízo rápido era inegociável. Ele não ficava torcendo para voltar. Se passava do ponto, saía e esperava a próxima oportunidade. Alvo. O alvo é o retorno à média móvel de 25 dias. Simples assim. Quando o preço volta e toca a média, tu vende. Não fica esperando ir muito acima da média. Não fica com ganância. O método é capturar o snap do elástico, não surfar tendência. No exemplo do banco, o preço entrou a 84. O alvo é 98. São R$14 de upside, que dá quase 17% de lucro no swing. Com stop de 2% e alvo de 17%, a relação risco-retorno é absurdamente favorável. Agora, o erro que destrói essa estratégia. Presta atenção. O erro mais comum é comprar só porque caiu muito, sem olhar a confirmação dos indicadores.
Se o preço caiu 30%, mas o RSI ainda está em 50% e o volume está baixo, o elástico ainda não esticou o suficiente. Tu está comprando por emoção, não por método. E o segundo erro, que talvez seja pior, é não respeitar o stop. Cara, o Takashi operava com centenas de milhões de dólares e cortava loss sem pensar duas vezes. Se o cara com 150 milhões na conta cortava rápido, quem somos nós para segurar uma posição perdedora rezando para voltar? Para quem opera no mercado brasileiro, essa estratégia funciona particularmente bem em ações de alta liquidez do Ibovespa. Pensa em ações de banco, que no Brasil são as blue chips clássicas. Ações tipo ITUB4, BBDC4, BBAS3. Esses papéis têm liquidez gigante, o que facilita a entrada e a saída, e tem padrões de reversão à média bem definidos. Tu configura a média de 25 dias, média divergência percentual, e quando o preço cai de 10 a 15% abaixo da média, com RSI oversold e candle de reversão, tu tem o setup clássico do BNF adaptado para o Brasil. Obviamente, tu precisa testar em backtesting antes de colocar dinheiro real, precisa calibrar o percentual para o ativo específico que tu está operando e precisa respeitar o stop como se fosse lei. Mas a estrutura do método é essa, simples, replicável. E funcionou para transformar 13 mil dólares em mais de 150 milhões. E sabe qual é o lance mais interessante dessa história toda? O Takashi nunca olhava fundamento. Nunca. Ele não ligava se a empresa era boa ou ruim. Não lia balanço, não analisava lucro, não seguia notícia de mercado. O que ele analisava era uma coisa só: o comportamento emocional dos outros traders, traduzido no gráfico de preço. Ele operava a psicologia do mercado, não o mercado em si. Ele tratava o trading como um jogo de leitura de pessoas. Só para te colocar em perspectiva, ele comparava trading com videogame. Não com investimento, não com negócios, com videogame. Ele disse que a motivação dele nunca foi o dinheiro. Era acertar a jogada. O dinheiro era só o placar. E quando o placar começou a causar dor e pressão em vez de satisfação, ele simplesmente desligou o console e saiu andando. Para fechar, eu quero te deixar com uma reflexão. O Takashi Kotegawa provou duas coisas que a indústria financeira tradicional odeia admitir. Primeiro, que um cara sozinho, sem diploma, sem conexão, sem capital, pode bater qualquer fundo de hedge do planeta se tiver disciplina e um método matematicamente sólido. Segundo, que o maior risco do mercado não é o mercado, é tu. São as tuas emoções, a tua ganância, o teu medo, o teu ego. O Takashi tratava as emoções como o inimigo. Ele disse: se tu te preocupa com dinheiro, tu não consegue fazer day trading. Não é que ele não se importava com dinheiro, é que ele sabia que se importar demais com dinheiro trava a tua capacidade de tomar decisão racional. Ele separou o resultado do processo. Ele jogava o jogo, não torcia para o placar. Hoje, ninguém sabe ao certo onde o Takashi está ou o que ele faz. Ele é um dos traders mais ricos e mais anônimos da história. Provavelmente ainda opera, de alguma forma, de algum quarto em Tóquio, de moletom cinza, com um pote de miojo ao lado do teclado. Alguns dizem que ele é bilionário agora. Outros dizem que ele parou. A verdade é que ninguém sabe, porque ele simplesmente escolheu desaparecer. E talvez esse seja o ato mais contrariante de todos. Num mundo onde todo trader quer virar influencer, vender curso e postar foto de carro, o maior day trader do Japão sumiu sem dizer tchau. Mas se tu acha que essa história de transformar migalhas em fortuna é coisa isolada, espera até conhecer Richard Dennis. Esse é o cara que transformou $400 em 200 milhões de dólares. E depois fez uma aposta com um sócio de que qualquer pessoa podia aprender a operar, criando o experimento mais famoso da história do trading, os Turtle Traders. E a estratégia que ele usou tem tudo a ver com o que a gente acabou de aprender aqui com o Takashi.
Esse vídeo já tá no canal. Te vejo lá.